sou o Rafa, eu já trabalhei muito tempo no varejo, já trabalhei em agência, já dou aula em faculdade, consultor, sou pai da Hermione, que é um cachorro, para quem gosta de Harry Potter já entendeu a referência. Meu perfil no Instagram é o perfil do Rafael e do Share é tudo de Share. Bom, vou falar rapidinho, quem aqui conhece o Share? Só para mim saber. Tá, algumas pessoas. Para quem não conhece, o Share é uma empresa de educação em comunicação e inovação. Então a gente faz eventos, faz cursos, faz palestras como essas, mas acima de tudo a gente se dedica diariamente para estudar tudo o que está acontecendo no mercado de comunicação. E o que eu vim trazer aqui para vocês hoje é um recorte dessas coisas que a gente vem estudando. A gente já fez projeto para várias marcas legais e tal, já formamos mais de 11 mil alunos no Brasil. Feito o jabá, vamos para o tema da palestra. Então, como eu falei, hoje a gente mapeou 15 temas que são os temas principais do que a gente vem percebendo que está mudando no mercado de comunicação como um todo. E eu trouxe para vocês 6 desses temas para a gente discutir aqui um pouquinho. Então a gente vai falar sobre o início das mudanças, o desafio atual, sobre o consumidor, sobre marcas, sobre o modelo de negócio das agências e sobre o que a gente vem observando sobre o futuro de fato. Então quando a gente fala sobre marketing digital, por exemplo, normalmente a gente fala começando do meio, né? Parece que a gente começou a trabalhar com comunicação e o marketing digital já existiu, né? E o que a gente fala sempre é que é muito importante a gente entender como isso começou e como isso se popularizou para que a gente consiga entender qual é a próxima onda e quais são as próximas mudanças. Então entender o que aconteceu com a vinda do marketing digital faz com que a gente consiga também entender os próximos passos quando a gente fala de futuro. E quando a gente fala sobre as mudanças, vocês devem lembrar que provavelmente a primeira rede social que vocês usaram foi o Orkut. E nessa época, o Orkut ele foi popular não por ele em si, mas porque a oferta de banda larga começou a se tornar popular. Então, em tudo que a gente estuda no mundo inteiro sobre a evolução de marketing digital, ele está atrelado ao acesso à internet. Então, quanto mais acesso à internet as pessoas têm, mais elas usam os recursos digitais e, consequentemente, mais usam as redes sociais. E todas as próximas evoluções vão vir com mais acesso à internet. Então, agora a gente está aí próximo a vir o 5G e isso vai fazer com que mude tudo de novo. A gente vai ter novas ferramentas, vai ter novos players no mercado. Então, se a gente for pegar esse gráfico aqui do governo, que é o número de usuários de banda larga no Brasil, a gente pode ver que o pico foi em 2017. Então, isso foi o início de fato das mudanças. E se a gente for olhar, fazem 2 anos, né? É pouco tempo. E o que causa isso? Com novas tecnologias, que é o que a gente tem hoje, a gente tem novos comportamentos das pessoas e com esses novos comportamentos a gente tem uma mudança cultural. E, consequentemente, a gente tem uma mudança no consumo. Quem aqui trabalha em agência, só para eu saber? Tá. O desafio hoje, seja você agência ou seja você gestor de uma marca, é entender basicamente esse slide aqui. Quais são os novos comportamentos das pessoas? Quais são as mudanças culturais e quais são as mudanças no consumo? Então, boa parte do nosso trabalho hoje é entender esses pontos principais, porque é isso aqui que faz a diferença. A gente sempre diz que dominar a tecnologia é uma coisa que vem e vai. Então, se a gente gastar boa parte do nosso tempo para entender quais são as features do Instagram, por exemplo, a gente provavelmente vai perder tempo, porque amanhã vai mudar. Toda semana tem uma feature nova e algumas param de ser utilizadas. Então, isso aqui é o mais importante. E com a vinda do digital, começou-se uma guerra, entre aspas, de novos modelos de negócio, de novas agências, de novos serviços de comunicação. E aí a gente viu que o digital ele provocou grandes mudanças no mercado publicitário, numa ideia de que antes as agências elas trabalhavam num formato específico e meio de forma soberana. E hoje existem vários novos modelos de negócio que a gente vai falar aqui um pouco mais à frente. Isso aqui também é muito importante. A gente partiu de uma lógica publicitária e de marketing que basicamente a gente criava as coisas para interromper as pessoas em momentos de picos de atenção. Então ia lá dar o beijo na novela, intervalo comercial,
para a gente olhar lá a publicidade. E essa mesma lógica se trouxe para a internet. Então a gente está lendo um texto lá num portal, o que tem lá? Um banner, para interromper de alguma forma a nossa forma de leitura. E aqui eu não estou dizendo que se isso é certo ou errado, é só a lógica de interrupção, que sempre foi a lógica publicitária, e hoje a gente está na era do conteúdo. Tudo é conteúdo. Vocês acabaram de ouvir aqui a Bia dando uma aula sobre marketing de influência, não é nem uma palestra, né? Não sei se vocês ficaram assim também, meu Deus, quanta coisa eu preciso estudar. Quando eu ouço a Bia também eu fico assim. Então hoje o nosso trabalho como comunicadores, seja jornalista, publicitário ou o que for, dentro da área de comunicação, é entender esse cenário de conteúdo. E várias marcas já entenderam isso, criando estúdios de conteúdo, como a Ambev fez, criando factories de conteúdo, como a Nestlé fez, e cada vez mais a gente vê esse movimento não só em empresas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Criando, de fato, setores de conteúdo, porque entenderam que é dessa forma que eu vou me conectar com as pessoas como marca, e essa conexão vai gerar o consumo. Então, por muito tempo, as marcas trabalhavam para ser top of mind. Vocês lembram que, inclusive, tem vários prêmios publicitários que se chamam top of mind, que são as marcas que estão na cabeça das pessoas. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter respondido aquelas pesquisas na rua que, quando você pensa em sabão em pó, o que vem à sua cabeça? Omo. Quando você pensa em refrigerante, o que vem à sua cabeça? Coca-Cola. E aí saía lá as marcas top of mind, que são as marcas mais lembradas pelo consumidor. E para que isso importa? Para quando tu fosse no supermercado comprar um sabão em pó, eu vou comprar Omo porque eu já ouvi falar do Omo e por eu já ter ouvido eles na TV, isso é um sinal de credibilidade e parece que é bom e eu vou comprar Omo. Antigamente era assim, hoje não é mais. Hoje a gente costuma dizer que a gente precisa ser top of heart, a gente precisa estar no coração das pessoas. E para estar no coração das pessoas como marca, é muito mais difícil. E a gente começou a organizar e entender tudo que o digital tem a nos oferecer. Porque basicamente, como usuário, a gente simplesmente usa. Como profissional, a gente tenta cada vez mais entender em que momento eu vou usar o Facebook, em que momento eu vou usar o Instagram, em que momento eu vou usar o Google. E a gente ainda está nesse momento de organizar o entendimento de uso das redes. Eu estava falando para a Bia agora antes da palestra, nas últimas 2 semanas eu recebi vários e-mails de veículos me perguntando, fazendo perguntas sobre uma nova matéria sobre a morte do Facebook. E essa é uma das grandes pautas da mídia hoje. O Facebook vai morrer, eu vou falar sobre isso lá no final. E aí, por que isso tudo aconteceu, né? Se a gente for olhar esse gráfico aqui da Vortex, mostra quais foram os mercados que mais foram impactados pela tecnologia. O primeiro mercado mais impactado, obviamente, foi a própria tecnologia. O segundo mercado mais impactado pela tecnologia foi a mídia e o entretenimento. O terceiro mercado, o varejo. E o quarto, o mercado de finanças. E o quinto, de telecomunicações. Basicamente, nós. E o que a gente trabalha e para quem a gente trabalha. Então, tudo isso que está acontecendo, todas essas mudanças, é basicamente por causa do impacto da tecnologia. E quando a gente vai num evento sobre essa aqui é a nossa cabeça quando a gente sai desse evento, né? Tipo, cara, alguém falou lá de LinkedIn que tá bombando, eu preciso fazer LinkedIn, eu preciso melhorar meu Instagram, eu preciso fazer alguma coisa de VR e tal. E quando a gente conversa com gestores de marca, eles também estão com essa inquietação. Cara, eu vi sobre chatbot, que esse é um negócio agora, será que eu boto meu dinheiro nisso, ou eu boto no Instagram, ou eu boto no WhatsApp? Onde eu boto meu dinheiro? Só que a gente entende que a tecnologia não é o mais importante. A tecnologia é o meio. E elas vêm e vão, como eu falei antes. O mais importante é a gente entender sobre pessoas. Como comunicadores, esse é o nosso desafio. Porque o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Essa frase, ela meio que nos acalma, né? A gente vê todas aquelas tecnologias, ferramentas e tal. Quando eu vou falar muitas vezes com gestores de marca, que eu vejo que eles estão muito ansiosos e querem usar todas as novas tecnologias, eu falo, cara, calma, o futuro não chega ao mesmo tempo para todos. E o que essa frase quer dizer? Quer dizer que talvez muitas das coisas que a gente está falando aqui já foram ditas muitas vezes há 2, 3 anos atrás. E talvez muita gente vai ter acesso ao que a gente está falando aqui daqui a 1 ano, 2. Então a gente nunca pode achar que todo mundo sabe a mesma coisa que a gente.
E nesse cenário de o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, a gente tem que entender todas essas mudanças. Vou dar um exemplo. Quem conhece esse senhor aqui? Tu conhece? É meu pai, por isso que vocês não conhecem. O Léo conhece porque é meu amigo. O futuro chegou para o meu pai no último dia dos pais, quando eu dei um celular para ele com o WhatsApp. Até então ele ouvia as pessoas falar sobre o WhatsApp, mas ele não sabia o que era e nunca tinha nem mexido com o WhatsApp. E ele ainda está aprendendo a mexer. Essa foi a nossa primeira mensagem. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Está conseguindo usar o celular? Estou bem adaptado no momento. Vocês podem ver até que a linguagem não é uma linguagem de internet. É uma linguagem mais coloquial. Foi 1 minuto depois, foi rápido, né? Não, mas eu liguei para ele porque eu disse que eu queria conversar com ele no WhatsApp. E hoje em dia a gente se comunica pelo WhatsApp basicamente para ele me dar boa noite todos os dias. É fofo isso, né? Ele fala, boa noite, filho, durma com Deus, bom trabalho, bom final de semana. Eu até acho que às vezes que meu pai é um chatbot. Porque ele me manda sempre a mesma coisa. E eu tenho mais 2 irmãos. Esses dias eu perguntei para minha mãe como é que ele manda, e aí eu olhei o celular do meu irmão e ele manda diferente. Então ele senta e digita para cada um todos os dias boa noite. Isso aqui parece só uma brincadeira, mas nos remete de novo àquela frase de o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. E foi engraçado que eu estou começando a acompanhar a evolução de entendimento dele, de uso do WhatsApp, que esses dias ele me ligou e falou, Rafael, eu recebi uma promoção aqui no meu WhatsApp. Tua mãe foi numa loja lá e deu meu número ao invés de dar o dela. E aí eu tive uma ideia que tu trabalha com várias empresas e tal, tu podia oferecer pelo WhatsApp dessas empresas palestras. E eu, nossa, meu pai é um gênio, cara. E eu, claro, pai, não tinha pensado nisso ainda, né? Como é que não tinha pensado nisso ainda? Então eu estou acompanhando a evolução de entendimento dele. E é basicamente isso que eu quero passar para vocês, quando eu falo que o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. E o fato é que o formato de quase tudo mudou. E quando a gente fala sobre essas mudanças, o consumidor mudou. Quem é o consumidor? Nós. A gente mudou o nosso hábito de consumo e as coisas que a gente valoriza. Inclusive o próprio nome consumidor talvez não faça mais sentido, porque hoje não nos cabe só o papel de consumir. Hoje a gente é co-criador. Quando a marca lança alguma coisa, a gente quer participar de alguma forma, a gente quer dizer se a gente gostou ou não gostou, a gente quer dizer se foi uma campanha legal ou não. A gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre várias pautas sociais, que é uma coisa que não acontecia antes. E no que se diz respeito à atenção das pessoas, porque basicamente como comunicadores, o nosso desafio é comunicar onde está a atenção das pessoas, certo? E antes a atenção das pessoas era focada. Vocês lembram lá, provavelmente, quem é um pouco mais velho, que a forma de entretenimento era todo mundo no sofá olhando a mesma coisa, certo? Por isso que eu fazer 15 segundos na Globo funcionava muito bem, e ainda funciona, mas naquela época funcionava mais ainda, porque a atenção de todo mundo estava focada no mesmo lugar. Hoje a atenção está distribuída. Então tem alguém na mesma cena da sala de estar, tem alguém no Instagram, alguém está no YouTube, o outro está olhando TV e o outro está fazendo outra coisa. E o nosso desafio como comunicadores nesse novo cenário é entender onde está a atenção dos clientes do meu cliente. Então antes estava só na Globo, estava só no jornal, estava só na rádio. Hoje pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E esse é um grande desafio. E de uma certa forma, então, o consumidor mudou, a comunicação mudou e os canais de venda mudaram. Porque antes a gente também tinha canais de venda específicos, hoje eles aumentaram muito. Se a gente for olhar nesse gráfico, que é um gráfico simples de compra, de ciclo de compra, a gente trabalhou por muito tempo na base de cima da pirâmide, que é fazer a pessoa conhecer o produto, fazer a pessoa considerar comprar esse produto e depois fazer a pessoa comprar de fato, e a gente trabalhou pouco na retenção. Hoje isso está se invertendo cada vez mais. Então a gente usava mídia, influenciadores, como a Bia falou, campanhas, conteúdo, porque para fazer retenção dá mais trabalho e é menos tecnológico e mais humano. Porque eu preciso me relacionar com aquela pessoa para ela fazer uma segunda venda. Eu preciso ter empatia com aquela pessoa.
Então notem que cada vez mais a gente está trazendo pautas muito mais humanas do que tecnológicas, porque a gente já entendeu que a gente é uma sociedade tecnológica. A gente já entendeu que tem Instagram, que tem YouTube, e daqui a pouco vai ter outra coisa e está tudo bem. O que a gente está buscando agora é ser mais empático, por exemplo. A gente costuma dizer, na verdade quem falou foi o Brian Solis, que a empatia é o novo viral. Essa frase é muito boa porque mostra exatamente o que está acontecendo agora com a comunicação. E o foco do mercado continua sendo da conversão para cima. Então a gente gasta muito dinheiro no marketing digital, inclusive aproveitando que esse é o tema do nosso painel de fato. Boa parte do dinheiro gasto é, conhecimento, consideração e compra. Conhecimento, consideração e compra. Eu gasto pouco dinheiro para retenção, para a segunda compra, para fazer o cara indicar a minha empresa para outras pessoas se ele teve uma boa experiência. Então, quando a gente fala sobre tendência, a tendência é que cada vez mais as marcas gastem mais dinheiro aqui do que lá em cima. Obviamente, lá em cima não vai acabar, mas a balança de investimento financeiro vai ser cada vez mais para a parte de baixo. E os clientes no meio disso tudo? Antigamente eles queriam só criatividade, hoje eles querem performance, né? A palavra performance veio cada vez mais para o nosso dia a dia como comunicadores. O ROI, né? Tem que dar ROI, tem que dar ROI. Mas na verdade o que o gestor de marca precisa é fazer com que a gente ajude ele a entender melhor o negócio dele. Para saber se o negócio dele tem perpetuidade, se aquele negócio vai continuar se consolidando no futuro. E hoje o principal desafio desse cara é gerar engajamento. De todas as pesquisas que a gente lê, de tudo que a gente fala, de todos os eventos internacionais que a gente vai, o grande recorte do desafio de quem trabalha com comunicação é gerar engajamento entre as pessoas e marcas. E quando a gente fala engajamento, não é isso aqui. Não é muitas curtidas, comentários e compartilhamentos. Porque a gente sabe, vocês sabem que hoje tem automação para isso. Para muitos seguidores, para muitos likes, para comentários lá da Índia, né? A gente sabe disso já. A gente ouviu falar muito sobre isso. Então a gente sabe que isso não necessariamente é engajamento. Obviamente que, de forma técnica, para a gente apresentar resultados, por exemplo, a gente fala que deu tantos likes e isso aumentou ou diminuiu o engajamento e está tudo bem. Mas a gente tem que entender o que é engajamento de fato. E para conseguir engajamento, a gente precisa cada vez mais entender a lógica de criar comunidades, sendo algo muito maior do que simplesmente cultivar audiências. Então, quando a gente compra um espaço publicitário, quando a gente bota dinheiro de mídia em algum lugar, a gente está comprando aquela audiência, certo? Para vender alguma coisa ou para awareness, seja o que for. Mas as marcas que estão cada vez se destacando mais, seja no crescimento financeiro ou no crescimento da marca mesmo, são marcas que entenderam que precisam criar comunidades em volta da marca. Daria uma palestra só sobre comunidade, mas anotem aí, preciso estudar sobre comunidades em volta das marcas. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos para ilustrar o que eu estou falando. Vocês lembram dessa campanha aqui do Neymar e da Gillette? Eu vou passar rapidinho. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço mal criado, não é porque eu sou um moleque mimado, mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu desmoronei. Isso dói muito mais que qualquer pisão em tornozelo operado. Eu demorei para aceitar suas críticas. Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu tô aqui, de cara limpa, de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça,
o Brasil inteiro levanta comigo. O Neymar fala pra gente, eu não aprendi a te decepcionar. Na hora a gente pensa, foda-se o Neymar, cara. Não é o que a maioria pensa. Esses dias eu dei uma palestra no Rio e tinha um cara que era fã do Neymar. Ele, não, eu amo o Neymar. Eu disse, só pra ti, mas a maioria das pessoas pensa isso. A gente não se conecta com isso mais. Porque não passa uma coisa muito importante hoje, que a gente fala muito, que é verdade humana. Hoje, se a gente quer criar uma campanha legal e que as pessoas gostem e se engajem, ela precisa ter verdade humana. Quando a Gillette lançou essa campanha, automaticamente fui lá no Instagram do Neymar e ele estava numa festa lá com os amigos do Neymar. Então eu não acho que ele está triste, não aprendi a te decepcionar. Foda-se, Neymar. Então isso aqui está cada vez mais, a gente cada vez mais vai se conectar com esse tipo de coisa. Isso não gera mais engajamento. E prova disso é que teve uma super repercussão negativa e a agência teve que depois fazer o que eles chamaram de contra-ataque. E o que é que traz verdade humana e a gente se conecta e se engaja? É esse case aqui da Barbie, que ganhou em 2017 um prêmio em Cannes, eu vou mostrar para vocês. Olá, meu nome é Marina e eu vou ser a professora de vocês hoje. E eu vou falar sobre o cérebro. Oi. Olá, eu serei sua veterinária hoje. Tá brincando? Não, eu sou a doutora Joana, viu? Tá bom, doutora. Certo, deixa eu examiná-lo. Bom dia a todos, eu sou a nova treinadora de vocês. Meu nome é Carla, muito prazer. Hoje foi um dia fantástico no escritório. Você não vai acreditar no que aconteceu. Consegui um novo negócio que eu queria. Você já viu ele voar? Já vi ele o quê? Voar. Não. Meu gato sabe voar. Ok. O cérebro dos cães não pensa tanto quanto o cérebro dos seres humanos, porque não há ensino médio para cães. Este é o Thomas, o Triceratops. Thomas tem 1 ano de idade. O Tiranossauro Rex L tem 2.252 anos de idade. Pulem como um unicórnio! Mais alto, mais alto! Já estive em Nova York, na Transilvânia e na Pensilvânia. Podemos pensar e fazer um monte de coisas com o nosso cérebro. Agora, alguém sabe qual é o tamanho do cérebro? Alguém? Isabel. É médio. Médio? Muito bem. Essa é legal. Não é legal essa? Porque ela traz verdade humana. E ela traz uma pauta muito forte da sociedade hoje. Que é o estereótipo que a Barbie reforçou por muito tempo sobre a mulher. Não é? Brincar na cozinha lá e tal. Aqui ela quis mostrar que ela pode ser o que ela quiser. Então, isso engaja e isso se conecta, só que isso não é uma coisa isolada. A marca precisa entender que ela, a partir de agora, precisa comunicar tudo em volta disso. E a Mattel fez isso. Barbie faz 60 anos e busca repaginar sua imagem frente a demandas por diversidade. Então isso é uma coisa muito maior do que simplesmente uma campanha. A gente costuma dizer que o trabalho publicitário, antigamente, ele era focado em 100 metros rasos. Isso é, vou criar aqui campanha Dia das Crianças. Agora eu vou criar a campanha do Natal. Agora eu vou criar a campanha do não sei o que, do Ano Novo, Dia da Árvore, não sei o que e tal. E hoje é muito mais maratona. A marca precisa entender de que forma ela quer se posicionar no mercado, quais brigas ela quer comprar e ela se comunicar dessa forma para que a gente se engaje verdadeiramente com ela. Porque hoje a gente tem acesso a tudo e a marca não consegue mais mentir para a gente. E nesse cenário todo, cada vez mais as agências e as marcas estão buscando esse novo cargo, por exemplo, que é de Community Manager, que são pessoas que vão cuidar da comunidade que está em volta da marca, para vocês verem como isso é uma coisa que está cada vez crescendo mais. E nesse cenário, pessoas que são mais bem informadas, elas exigem mais transparência. Então, como eu acabei de falar, quando a gente
tem e está empoderado de informação, a gente sabe o que está acontecendo. Então não adianta a marca mentir que a gente vai falar, ô marca, não é isso aí não, eu acabei de olhar aqui. Pessoas com muita opção de entretenimento buscam experiência surpreendente. Por isso veio o Instagramável. Porque a gente não se contenta só em um lugar que é legal. A gente quer ir em um lugar que é muito legal. Porque a gente precisa tirar foto desse lugar para mostrar para as pessoas que a gente está lá. Seja um evento, um restaurante, uma viagem, aonde a gente for, as cidades estão se tornando instagramáveis, porque o prefeito lá entendeu que isso vai gerar awareness para a cidade e mais pessoas vão ir para visitar esse lugar. Então a gente tem muita opção de entretenimento, vocês têm muita opção, vocês poderiam estar aqui ou em vários outros lugares que não aqui. Pessoas com muita opção de compra não toleram mais produtos ruins. Então, o produto ser de qualidade não é mais um diferencial, é uma obrigação. Pessoas com mais capacidade de colaborar desejam ser mais do que espectadores. Esse aqui é um ponto muito importante. E ele daria uma palestra de novo só sobre isso, que é, hoje, as marcas que mais estão conseguindo criar engajamento das pessoas com a sua marca são as marcas que, de alguma forma, fazem com que as pessoas participem do dia a dia da marca de alguma forma. Seja sugerindo um produto, uma melhoria, seja fazendo uma pesquisa para que as pessoas respondam também, a gente quer participar do dia a dia da marca. Porque se a gente participa do dia a dia da marca, e hoje tem várias formas de fazer isso, que aí sim é o uso legal das redes sociais, a gente vai se engajar com aquela marca, porque ela é nossa amiga. Todo dia a gente está falando com ela ali de alguma forma, ou a gente está participando do dia a dia dela de alguma forma, ou a gente falou alguma coisa e ela respondeu, ela achou legal. E isso vai gerar consumo. Tudo isso que eu estou falando é sobre vender mais também. Porque o engajamento vai levar a esse consumir mais. E por fim, com mais poder e possibilidades, elas pressionam as marcas para evoluir com elas. Então, cada vez mais a gente vê marcas que muitas vezes se posicionam politicamente, por exemplo, e tem um super engajamento de um grupo de pessoas e começa a ter haters de um outro grupo de pessoas. E é isso aí, e cada vez vai ser mais isso aí. Aquela lógica de minha marca vai vender para todo mundo está cada vez mais caindo por terra. A gente quer saber, ô marca, o que tu pensa aí, como é que é da porta para dentro aí? Tu fala de diversidade, mas tem diversidade dentro da tua empresa? Se não, é só para vender mais. E aí tu não vai me enganar mais porque eu tenho informação hoje. Então esse ponto aqui também é muito importante. Por isso que eu falei lá no começo que o desafio do comunicador é ajudar o empresário ou o gestor de marketing a entender melhor o negócio dele. Não é mais só sobre marketing. Porque se ele entender bem o negócio dele, ele vai entender de que forma ele vai se posicionar e dessa forma ele vai criar a comunicação da marca de forma que engaje com as pessoas e esse engajamento vai gerar o consumo. Porque hoje, quando a gente tem a grande ideia, não adianta mais só a gente ter a grande ideia da campanha, a gente tem que pensar em todas essas coisas. Porque antigamente a gente criava uma ideia para uma campanha e o nosso trabalho era publicar, por isso da publicidade. Então eu criei algo, eu vou publicar aonde? Na TV, na rádio, no jornal, seja onde for. Hoje, o trabalho começa depois que eu publiquei a campanha. Porque aí eu vou ver o que as pessoas estão achando daquela campanha. Sobre o que elas estão falando, será que elas gostaram? Será que aquela ideia que foi criada por 5 pessoas numa sala, de fato se conectou com toda aquela comunidade de pessoas? Esse é o desafio hoje. E no que se respeita ao investimento de mídia digital no Brasil, esse é um relatório do IAB que vai sair agora, o de 2018. Para onde está indo o dinheiro? Ainda está indo para busca, classificados e comparadores, a maioria do dinheiro, mas muito dinheiro para display e social, e o vídeo crescendo cada vez mais. E a tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que esse percentual de investimento de mídia em mobile e vídeo seja cada vez maior. E a mídia tende a ser mobile first, cada vez mais. Esse aqui é um relatório que mostra isso em dados. Essa é a previsão do eMarketer para o Brasil, e de 8 bilhões de dólares que vão ser investidos em mídia no Brasil esse ano, 7 bilhões em 2018, desculpa, foram gastos em mobile. 32% em mobile, quase que 1/3
de todo o investimento de mídia no Brasil indo para o celular. E quando a gente fala de modelo de negócio, vocês viram esse negócio aqui? Achei maravilhoso isso aqui. O cara criou a página da agência dele, não sei se vocês perceberam, mas é ele 3 vezes, né? Que ele é o redator, Beto Santos, é o CEO, Roberto S. e o diretor de arte, Betim. Quando a gente fala de novos modelos de negócio dentro do mercado de comunicação, é isso aqui. É alguém que se formou, fez um MBA de marketing digital e tal, fez várias especializações e ele começa a atender clientes. E ele, de alguma forma, concorre com o dinheiro da agência lá da cidade dele. E se a gente for pegar essa pesquisa da Opera Brand, que mostra o tempo das agências, da maioria das agências no Brasil, 52% das agências no Brasil tem no máximo 5 anos. No máximo. Só 7% das agências tem mais de 21 anos no Brasil. E destas, 47% dessas agências tem no máximo 5 funcionários, considerando o dono da agência também. Então são muitas agências e muito pequenas. Ah, Rafael, mas isso é certo ou errado? Não está aqui em discussão isso. Só é o que está acontecendo no nosso mercado. E hoje, porque antes a gente tinha agência de publicidade e ponto. Hoje a gente tem agência de influenciadores, agência de SEO, agência de AdWords, agência de Analytics, agência de BI, a agência que diz que faz tudo isso bem ao mesmo tempo, que é difícil. E esse é o cenário. E cada vez mais a gente vê novos modelos. O meu outro passador dava zoom, esse aqui não vai dar, a gente não vai conseguir ver. Mas esse aqui é um mapa que o Próxima fez ano passado que mostra alguns dos fornecedores que a gente tem hoje de serviço digital separado por categoria. Agências digitais, consultorias de marketing consultivo e assim por diante. Depois olhem, só anotem aí Próxima Escape. Tem lá no Google, vocês vão achar fácil isso aí, vocês podem olhar com mais detalhes. Mas isso aqui, alguns anos atrás, não existia nenhuma dessas empresas. Ou não com o foco que elas têm hoje. Então vejam como mudou muito rápido. E a gente vê grandes grupos publicitários já entendendo que precisam ser mais enxutos e trabalhar num formato novo. Então a gente vê várias agências hoje, principalmente as maiores do mundo, reduzindo de tamanho e trabalhando com fornecedores em volta dela. Porque eu não consigo pagar um cara de desenvolvimento mobile para trabalhar o mês inteiro aqui comigo se eu uso ele só em alguns projetos, vez ou outra. Então eu enxugo o tamanho da agência e trabalho com fornecedores em volta. A Publicis, por exemplo, já tem 8.700 funcionários no que eles chamam de centro de entrega. E a tendência até o ano que vem é chegar a 13 mil. E a gente acha que o novo modelo da agência é não ter modelo. Muita gente me perguntou isso ano passado. Rafael, qual é o novo modelo? Já que a agência, com o nome de agência, não faz mais sentido. E eu falei para todos, cara, o modelo é não ter modelo. Tu pode ter uma agência do que tu quiser agora. De um serviço específico. Tu atende 3, 4 clientes, ganha um dinheiro aqui para ti, tá ok, tá tudo bem. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Isso aqui é uma tendência forte. Agência se comportando como marca. Porque agências que conseguem se comportar como marca, elas conseguem criar uma identificação com um tema específico, que quando uma marca quiser fazer uma campanha sobre esse tema, ela vai chamar aquela agência. Então é muito mais sobre isso agora do que a agência que faz tudo. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Essa é uma agência do Rio de Janeiro, a Óbvios Agency. E olha ali como eles se posicionam. É uma agência de narrativas femininas. Então, se vocês têm uma marca e querem criar uma campanha para as mulheres, seria muito melhor contratar eles, porque são especializados nesse assunto. E também fazem toda a parte técnica publicitária. Outro exemplo, a Karma, que é lá do interior do Rio Grande do Sul. Olha como eles se posicionam. Toda boa ação, por mais simples que seja, causa uma reação. Eles são uma agência de intervenções sociais. Na verdade, eles nem se chamam agência. Eles falam que são um hub criativo de intervenções sociais. E aqui eu vou passar um exemplo de uma campanha que a Karma fez. Eles não são agência. Vamos olhar. Ah, uma coisa antes. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eles têm 3 premissas, que também isso é muito contemporâneo, que é o método de trabalho deles.
Tudo que eles fazem tem que ser simples, tem que ser barato e tem que ser de fácil aplicação. Então olhem essa campanha para ver se tem essas três coisas: simples, barato e de fácil aplicação. Não é genial isso? As pessoas queriam um entretenimento na hora de esperar o farol abrir. E tem até o ranking embaixo ali que você pode botar quantos carros você conseguiu pular. É simples, é barato e é de fácil aplicação. E eles abrem isso free, mas essa é uma campanha que eles fizeram para a prefeitura lá da cidade. Essa aqui é uma outra campanha também, que ela é autoexplicativa. Tá bem? Eu preciso desligar agora, tá? Mas qualquer coisa à disposição. Tá? Senhora? Para deixar que você está no formulário A senhora vai me cuidar ou quer que eu lhe cuide? eu vou lhe cuidar. Eu lhe agradeço, mas eu estava cuidando aqui que estava proibido. Vamos lá, vamos juntos. Ó, vamos esperar ficar verdinho e vamos passar juntos, tá bem? Vamos lá. De novo, é simples, é fácil de aplicar e é barato. Esse trabalho, ele é um trabalho publicitário, sim ou não? Se eu mostrasse para vocês, sem falar quem fez, foi uma agência de publicidade que fez? Então é um modelo que não é agência, mas que entrega um serviço de agência. Quando a gente fala de modelos de negócio na comunicação, é isso aí. O novo modelo é não ter modelo. Tu pode criar um hub criativo para fazer uma entrega específica. Esse aqui é um super movimento que aconteceu no mercado nas últimas semanas, que as consultorias vieram muito forte para dentro do mercado publicitário, consultorias de negócio, e a Accenture comprou, algumas semanas atrás, a Droga5, que é considerada uma das agências mais criativas do mundo. Eles são de Nova York. Isso mostra um sinal muito forte de todo mundo olhando para a criatividade, que é uma consultoria de negócios que entrou no mercado de comunicação tentando entregar um trabalho publicitário, mas entendeu que fazer criação e criatividade não é tão fácil assim. Então eu compro o cara que melhor faz isso e fundo com a minha empresa. O desafio aqui é a cultura de cada uma das empresas que a gente vai cada vez observar mais para ver se vai funcionar. Esse aqui é um bom exemplo do que eu estou falando, que é a gente dominar a técnica e ser especialista num assunto. Então a Elis, por exemplo, ela é uma gestora de redes sociais especializada na igreja. Então, se alguma igreja quiser fazer gestão de redes sociais, ela é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. E isso aqui é uma super tendência, que é a gente, enquanto profissional, ser muito bom tecnicamente numa coisa, mas também ser especialista num assunto. Se a gente consegue fazer essas duas coisas, a gente tem muito valor para o mercado. Porque na mesma lógica da agência que fazia tudo, a gente também não pode fazer tudo. Sou muito bom em AdWords para e-commerce ou alguma outra coisa específica. E por fim, o futuro, senão vai ficar só eu falando aqui, estão com fome, né? Vídeo, todo mundo fala disso, que isso é a tendência, todo mundo está gastando dinheiro com isso. E quando a gente entende o consumo de vídeo, esse é um estudo que foi mostrado no Web Summit o ano passado, que é
Em média, em uma semana a gente consome o equivalente a 1,75 dias de vídeo. Todo mês, o equivalente a uma semana, e todo ano, o equivalente a 3 meses. Então, o consumo de conteúdo hoje, cada vez mais, vai ser por vídeo. Então, se vocês ainda não fazem, façam. Se vocês ainda não sabem fazer, aprendam, porque esse é uma grande tendência que, com certeza, vai estar cada vez mais forte no mercado. A prova disso é o self-streaming, que é quase todas as marcas grandes de tecnologia botando dinheiro para que a nossa atenção não fique mais só no Netflix. E existem basicamente 2 modelos hoje de negócio para vídeo. O AVOD, que é quando a gente tem o conteúdo livre e a gente não paga mensalidade, mas tem inserção publicitária. Exemplo, Facebook Watch. A gente vê os vídeos lá dentro do Facebook e de vez em quando tem uma propaganda, certo? Esse é o formato AVOD. E tem o SVOD, que é o conteúdo livre em vídeo com mensalidade, tipo Netflix, por exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Mas é um mercado grande. O ano passado cresceu 19%. Que mercado cresce 19% em um ano? E a tendência é de até o ano que vem crescer 50%. Então, se eu puder só dar uma dica para vocês, estudem esse negócio aí, porque é fato. E aí, como eu falei, o Facebook fazendo isso com o Watch, a Amazon com o Amazon Prime, né, que já está aí há um tempo. O Twitter lançou agora os originais, que são também canais dentro do Twitter. O Instagram tentou, o Instagram TV está tentando ainda, né? Mas ainda não rolou bem. Mas hoje o grande formato de vídeo para consumo de conteúdo é os Stories. Então, Rafael, eu quero começar a fazer vídeo. Onde eu faço? Faz no Stories. Esse é o lugar onde as pessoas estão com a sua atenção para consumir conteúdo em vídeo. E esse é um gráfico do próprio Instagram que mostra o crescimento, e não só no Instagram, mas no Facebook também. Ah, mas eu não vejo os stories do Facebook. Mas tu não é todo mundo. Sempre quando um cliente me fala isso, mas eu não uso isso, mas a gente não vai vender para ti, a gente vai vender para os clientes da marca. Claro que eu não falo dessa forma, né? Mas em um tweet é isso, até porque o meu tempo está acabando. Então, é muito sobre isso. E o podcast voltando com força. Então a gente acredita muito que vídeo e áudio em formato de podcast seja de fato a grande tendência. E o mercado de startups também olhando muito para o mercado de comunicação e de publicidade. Aqui eu trouxe 2 exemplos. A No Alvo, por exemplo, que é uma startup que tu consegue contratar mídia offline, um outdoor, por exemplo, através do site, só que eles têm um diferencial que eles conseguem te dizer qual é o perfil das pessoas que passam por aquele outdoor através dos dados do Google Maps que a gente deixa sempre aberto. Não é legal isso? Entrega uma coisa que já se entregava há muito tempo, um trabalho publicitário, mas com uma inteligência de dados que muitas vezes não se tinha. O Lumen 5, por exemplo, é um outro exemplo que já nos joga para uma outra ideia. Ele é um aplicativo que vocês contratam lá por alguns dólares e ele faz vídeos profissionais com os textos que vocês têm no site de vocês. Só seleciona ali o parágrafo, ele tem um banco de dados de vídeo, tu manda ele publicar e ele cria um vídeo super bonito em 5 minutos. E aí, produtora de vídeo? O que tu vai fazer? Vai ter que se adaptar. O marketing de influência, eu ia trazer várias coisas sobre isso, mas a Bia deu uma aula aqui antes, e ela é minha professora também, então tivemos aula com a mesma pessoa. Isso aqui é um negócio muito forte, que é mensagem instantânea. Então, cada vez mais as pessoas estão gastando o seu tempo em aplicativos de mensagem do que em redes sociais. Esse aqui é um trabalho que a gente fez no ano passado com a Zenver, que mostra o que as pessoas fazem durante as etapas do dia. Então, durante o dia, é o WhatsApp. E esse é um recorte do Brasil, porque no mundo o Facebook até nem entende muito por que a gente usa tanto o WhatsApp, porque em outros lugares não é tão utilizado como no Brasil. E aí vem forte os chatbots, que é o que a gente chama de marketing conversacional. Então, pesquisem sobre marketing conversacional, anotem aí, façam uma bolinha, estudar sobre marketing conversacional. Eu posso mandar depois, a gente tem bastante documentos sobre isso. Mas a grande pergunta é essa, né? Todo mundo quer saber. O Facebook vai morrer? Quem acha que o Facebook vai morrer? E os outros, obviamente, acham que não vai morrer ou não querem opinar.
O que a gente acha? A gente não acha nada, a gente olha os dados para ver de fato o que pode acontecer. E se a gente for olhar os dados, esse aqui é uma pesquisa da Statista, que mostra redes sociais mais populares em todo o mundo a partir de janeiro de 2019. Facebook e suas redes, exceto o YouTube. O Mark Zuckerberg fez esse post aqui, vocês viram? Que basicamente ele criou um textão para dizer que ele está preocupado com a privacidade dos nossos dados. Como assim, velho? Tu deu os dados todos lá para a campanha do Trump e agora tu está preocupado com os nossos dados. O Facebook quer que a gente acredite nisso aqui, ó. Que agora ele vai integrar o WhatsApp com o Facebook, Instagram, com foco na privacidade. É isso que o Facebook fala oficialmente. Mas a gente acha a mesma coisa que o The Guardian acha. Que o Facebook está fazendo tudo isso para virar o WeChat do mundo. O WeChat, para quem não conhece, é um aplicativo usado na China que tu usa para fazer tudo. Para pedir comida, para pedir Uber, tu faz tudo por lá. Tu conversa com as pessoas por lá, tu compra coisas por lá. E a gente acredita muito, diante de tudo que a gente está estudando, que todos esses movimentos do Facebook é para que a gente faça tudo no mesmo lugar e que seja um aplicativo do Facebook. Então, durmam com essa aqui, o Facebook quer ser o WeChat do mundo. Inclusive, essa aqui é uma empresa de tendências de tecnologia e eles fizeram esse tweet no dia 15 de março, dizendo quais são os 4 próximos países que vão aceitar pagamento pelo WhatsApp. E aí a nova onda do que aconteceu com as maquininhas, moderninha e tudo mais. Olhem para isso, porque isso aqui também vai dar um super boom. Eu tô correndo aqui porque meu tempo já acabou. E esse aqui é o gráfico das ações do Facebook, do dia 24. Ó, o Facebook vai morrer. Aí a gente lembra desse meme aqui maravilhoso, né? O Facebook vai morrer. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Para fechar, o último minuto, eu prometo, produção. O ano passado a gente foi no Web Summit, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. A gente viu muita coisa sobre tecnologia, inovação, marketing, empreendedorismo, mas as grandes pautas eram a linha de baixo. Inclusão, diversidade, sustentabilidade e representatividade. A última palestra do evento foi com esse senhor, que é o Marcelo Ribeiro, que é o presidente de Portugal. E aí, quando foi falar o presidente, eu pensei, vai falar o presidente agora, né? Vou pro celular aqui. E ele falou uma coisa que eu acho que é a nossa grande pauta como comunicadores, e é assim que eu queria fechar a palestra com vocês. Ele falou, essa foi a frase mais tweetada do evento. Ele falou, sejam melhores a cada dia, mas não esqueça da sociedade. Não deixe ninguém para trás. Esse é o grande debate do mundo hoje. Não deixar ninguém para trás e ser melhor a cada dia, com todos os recursos tecnológicos que a gente tem à nossa disposição. Lembrem que o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Quem quiser os meus contatos, é só apontar o celular a câmera do celular para esse QR Code. Se tiver iPhone, se tiver Android, sinto muito. Aí, desculpa, eu tô brincando. Tem que botar o aplicativo daí para ler o QR Code. É brincadeira, gente, não me xingue, tá? E é isso, gente. Muito obrigado.